Glória a Deus. Meus irmãos, é com muita alegria que quero anunciar à igreja que hoje nós estamos iniciando mais uma série de mensagens. Ano passado nós estudamos acerca dos milagres de Jesus e hoje nós iremos começar uma série de mensagens, de ensinos bíblicos acerca das parábolas que o nosso Senhor Jesus contou. Os irmãos sabem o que é uma parábola? Pastor, o que é uma parábola? Uma parábola é uma história, era uma ilustração, era uma alegoria que Jesus contava. A parábola, ela é uma ilustração, verídica ou não, mas que sempre traz uma verdade de cunho moral ou de cunho espiritual. Ou seja, quando Jesus queria explicar as coisas de uma maneira mais simples, Jesus contava uma ilustração, uma parábola. E ele contou diversas parábolas na Bíblia Sagrada. Algumas são muito conhecidas, como a parábola do semeador, a parábola das 100 ovelhas, a parábola do bom samaritano, a parábola das 10 virgens. São parábolas que falam muito forte ao nosso coração. E o Espírito de Deus trouxe esse tema sobre nós para nós estudarmos nos nossos cultos de doutrina. Nós encontramos aqui ao longo das Escrituras, nós encontramos aqui só no Novo Testamento, fizemos aqui uma rápida pesquisa e encontramos 40 parábolas, isso mesmo, 40 parábolas, e esse ano nós vamos estudar todas elas. Os irmãos vão ver quantas lições preciosíssimas trará para a nossa alma. Fala de relacionamento com o próximo, há parábolas que ensinam nós nos relacionarmos com Deus, a nos relacionarmos com nós mesmos, há parábola que fala sobre a vinda de Cristo, há parábolas que falam sobre a nossa perseverança em oração. Eu sei que bem-aventurado vai ser o crente que não perdeu o culto de doutrina, né? Glória a Deus. Meus irmãos, pois bem, dessas 40 só tem uma que eu não vou ministrar, porque já ministrei no passado, que é a parábola do semeador, aquela parábola dos 4 corações. Mas todas as outras nós iremos abordar aqui para a glória do Senhor. E pretenderemos fazer assim como fazemos sempre, né? Abrindo a Bíblia, lendo e explicando versículo por versículo. Um irmão me abordou e disse: pastor, eu gosto do culto de doutrina por 2 coisas. Eu disse: o que é? Porque o Senhor mostra na Bíblia e porque o Senhor explica a Bíblia para nós, né? Então, o culto de doutrina é o culto de trazer a Bíblia, de trazer a cabeça, de trazer os olhos, nós olharmos para as Escrituras e deixar ela falar ao nosso coração. Se você está com a Bíblia aberta em Lucas 10 e 25, você já sabe que esta é a parábola que nós chamamos uma parábola do bom samaritano. Parábola do bom samaritano. Olha, meus irmãos, esta parábola tem um contexto. O contexto é porque o mestre da lei, um desses professores de teologia, como diz o pastor Alex, os professores de teologia, né? Os professores de teologia, o mestre da lei, naquela época de Jesus, havia muitos doutores da lei, os homens sabidão, né? Os homens que estudavam as Escrituras e se achavam melhor do que os outros. Um desses mestres, que era reverenciado pelas pessoas, um desses mestres que era respeitadíssimos pelos demais, procurou Jesus e disse assim: ó mestre, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que é que eu devo fazer para alcançar os céus? Jesus sabia que ele sabia da resposta. Na verdade, o texto diz que ele estava testando Jesus. Ele estava pondo Jesus à prova. E o mestre da lei, para saber se Jesus sabia mesmo, né? Para saber se Jesus sabia mesmo, o mestre da lei diz assim: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus devolveu a pergunta com outra pergunta. A gente diz pergunta de retórica. Jesus disse assim: o que é que está escrito? E o que é que tu entende? Porque nem sempre o que a gente entende é o que está escrito. Às vezes está escrito uma coisa, a gente entende outra, né? Às vezes está escrito uma coisa, a gente entende outra. Por isso que é bom o curso de doutrina, que a gente abre a Bíblia e fica explicando aqui um para os outros,
que é para nós entender direito o que está escrito. Aleluia. Me ajude aí a pregar. Diga para o crente que está do seu lado, diga assim: você precisa entender direito o que está escrito, irmão. Aí Jesus diz assim: o que é que está escrito aí? O que é que você entende do que está escrito? E ele disse: ora, para mim ganhar a vida eterna, eu preciso amar a Deus com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a mim mesmo. Jesus disse assim: pois bem, pois faça isso e você viverá. Jesus está dizendo para o mestre: você está certo, ame a Deus e ame o seu próximo. Só que o mestre queria extinguir Jesus. Aquele mestre da lei estava ali querendo insultar com Jesus, querendo mostrar que era mais inteligente do que Jesus. Ele diz assim: pois bem, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E às vezes, irmãos, o nosso próximo não é nem alguém que está ao nosso lado. E Jesus, para responder, Jesus vai contar uma parábola. Jesus vai contar o que, irmão? Uma ilustração, uma parábola. Jesus diz assim: pois bem, eu vou dizer já quem é o próximo. Vou já dizer quem é. O Mundinho está dizendo que uma parábola é uma comparação. Muito bem, Mundinho. Jesus disse assim: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Ele saía de Jerusalém e ia para Jericó. E no meio do caminho ele foi assaltado. Ladrões, salteadores, apedrejaram, bateram, tiraram a sua roupa. E quando viu que o homem estava quase morto, abandonou ele por lá. E o homem ficou à beira da estrada como moribundo. E nessa mesma estrada ia passando um sacerdote. O sacerdote é um pastor, né? Um padre, um homem religioso ia passando. E o homem religioso, quando viu a pessoa moribunda na beira da estrada, diz que ele passou para outra calçada, para passar de longe, para nem encostar naquele moribundo. Passou direto. Depois do sacerdote vem um levita. O levita é alguém que trabalha no templo, que auxilia o pastor, que auxilia o sacerdote. É um obreiro que vai passando, né? Ou seja, passou o pastor e agora está passando o obreiro. O obreiro veio depois, porque os irmãos sabem que o obreiro é o último que sai, porque fica fechando a igreja, arrumando as coisas, né? O sacerdote passou e depois veio o levita. Pois bem, o levita de longe viu que o sacerdote passou para o outro lado da calçada. Ele seguiu o mesmo exemplo e passou de largo e não atendeu para aquela pessoa que estava moribundo na beira da estrada. Jesus disse que em terceiro lugar, vai passando um samaritano, perceba, para os judeus. Os samaritanos não é pessoa muito boa. Os judeus entendiam, inclusive esse mestre da lei entendia, que o samaritano era alguém que nem tinha alma. Na cabeça do judeu, o samaritano não tinha valor espiritual algum. O samaritano era alguém assim que se assemelhava a um animal. E Jesus disse que aquele samaritano, ao contrário do sacerdote, do levita, diz que o samaritano se aproximou, se abaixou, movido de íntima compaixão, sarou as feridas daquele homem, passou azeite, passou vinho, colocou o homem em cima da carruagem dele, em cima da carroça, e levou ele até a próxima estalagem. Quando chegou na estalagem, chamou o dono da estalagem e disse assim: cuide desse homem, eu estou indo uma viagem, quando eu voltar eu vou pagar todo o prejuízo que esse homem lhe der. E está aqui 2 moedas. Quantas moedas, irmãos? 2 moedas. Está aqui 2 moedas para você cuidar desse homem. Quando eu voltar, eu vou pagar além dessa conta que eu estou pagando. Pois bem, aí Jesus termina a história, olha de novo para o mestre da lei e pergunta para o mestre da lei:
mestre, qual destes é o próximo da pessoa que foi ferida? E o mestre da lei teve que assumir, admitir e dizer: certamente foi o que, ele nem disse o samaritano, ele disse: certamente foi aquele que estendeu a mão. Jesus olha para o mestre da lei e diz: pois bem, pois vá e faça o mesmo. Jesus está dizendo: seja menos religioso, seja menos sabidão, seja menos dono da razão e seja mais cheio de compaixão e de amor para com o próximo. Quem está entendendo o que Deus está dizendo, diga amém. Pastor, tem lições espirituais nessa parábola, e muitas. Encontre na sua Bíblia o verso 30, porque a parábola mesmo começa no verso 30, do 25 até o 29, é a conversa de Jesus com o mestre. Pois bem, o que a parábola está dizendo? A parábola diz assim no verso 30, eu vou pedir os irmãos para ler no 2, vamos lá, irmãos, 1, 2. Meus irmãos, eu chamo esse versículo aqui de um versículo perigoso. Por que, pastor, um versículo perigoso? Porque esse versículo narra muitas coisas perigosas. A primeira coisa perigosa que está aí é a estrada. Essa estrada que desce de Jerusalém até Jericó é uma estrada muito íngreme, muito rochosa, passa por muitos vales, sobe alguns montes, muitas pedras no caminho, e essa estrada já é conhecida como uma estrada perigosa. Inclusive, algumas pessoas não se atreviam a andar por essa estrada sozinho. Você conhece aqui alguma estrada que seja perigosa? Uma vez eu disse para os irmãos que eu ia para Pacajus por aqui por dentro. Disse: irmão, vou para Pacajus por aqui por dentro. Aqui depois do Cedro, para sair lá, os irmãos: pastor, não vá não. Porque essa estrada ali passa por uns cantos muito perigoso, né? Tem estrada que é perigosa, tem estrada que é conhecida pela presença de ladrões, de salteadores. Pois bem, essa estrada de Jerusalém para Jericó é uma estrada de 27 quilômetros, mas uma estrada muito perigosa, porque tem muitas rochas. Então os ladrões roubam e se esconde muito fácil no meio daquelas falésias, no meio daquelas rochas, né? Então é uma estrada já conhecida por causa da presença de ladrões e de criminosos que roubavam constantemente naquele lugar. E aí, irmãos, eu entendo que Jesus escolheu a estrada certa para usar esta parábola. Por quê? Porque nós também vivemos numa estrada perigosa. A estrada da vida não é uma estrada fácil de se andar. Na vida, todos nós estamos trilhando a estrada da vida. E na estrada da vida nós estamos à mercê de muitos perigos. Na estrada da vida muitas coisas terríveis podem nos acontecer. É por isso que nós tememos a Deus, para que o anjo do Senhor esteja ao nosso redor, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa aos redor do que os temem, para lhe proteger de todos os males. Eu digo que esse versículo é um versículo muito perigoso, porque conta das coisas perigosas. A segunda coisa perigosa que conta aí esse versículo é porque ele está saindo de Jerusalém para Jericó. Ele está saindo da cidade de Jerusalém. Como é o nome da cidade que ele está saindo, irmão? Jerusalém. Como é o nome da cidade que ele está saindo, irmão? Jerusalém. E está indo para qual? Jericó. Jerusalém é a cidade da paz. Jerusalém é a cidade do templo. Jerusalém é a cidade da adoração.
Jerusalém é a cidade do culto. Jerusalém é a cidade do sacrifício. Quem quer sacrificar vai para onde? Para Jerusalém. Quem quer adorar vai para onde? Para Jerusalém. Quem quer sacrificar vai para onde? Para Jerusalém. O culto acontece aonde? Em Jerusalém. Jerusalém é o lugar da adoração, é o lugar do culto, é o lugar do louvor. E o texto está dizendo que este homem está sofrendo exatamente no momento em que ele está se afastando do lugar da adoração. Pergunta para quem está do teu lado, pergunta assim: tu já está entendendo, irmão? Há um perigo quando nós nos afastamos do lugar de adoração. Há um perigo, perceba, irmãos, perceba aquelas pessoas que somem do templo, que somem dos cultos, que somem do lugar de adoração. É só esperar um momento, daqui a pouco eles chegam aqui tudo arrebentado espiritualmente. É um perigo quando a gente deixa o culto, quando a gente deixa a doutrina, quando a gente deixa o ministério, quando a gente deixa a adoração. Cuidado para que você não se afaste do lugar onde Deus quer que você esteja. Diga para quem está do seu lado, diga assim: que bom que você está aqui. Diga mais forte, diga assim: não suma daqui não. Porque tem uns que sumiram, tem uns que sumiram. Estão indo para onde? Estão indo para Jerusalém, estão indo para Jerusalém, estão indo para Jerusalém. Nem sabe que quando você estão indo para Jericó, né? Então, estão indo para Jericó, estão indo para Jericó. Tem uns que saíram daqui de Jerusalém faz tempo, nunca mais apareceu. Aí Jeová vai mandar um salteador na beira do caminho, vai voltar aqui todo arrebentado espiritualmente, mas Deus não perderá essa alma. Cuidado para não se afastar do centro da vontade de Deus. Outra coisa perigosa é a ação desses ladrões. Ações desse ladrão. Olha só, meus irmãos, o que foi que esses ladrões fizeram. Vamos ler comigo? Ali, a terceira linha de baixo para cima. Os quais despojaram. Repita comigo: despojaram. Espancaram. Retiraram-se. E deixaram. 4 coisas que fez, não foi? Primeira coisa, despojou. Tirou logo a roupa dele. Tirou. A roupa, irmãos, é aquilo que nos protege. A roupa é aquilo que nos protege. Eu estou falando de um lugar onde é frio. Estou falando de um lugar onde é frio. A noite em Jerusalém é muito frio. A primeira coisa que o ladrão fez foi tirar a proteção. Eu não sei se os irmãos lembram, mas na Bíblia o diabo é o ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Tudo que o diabo quer é tirar a proteção de Deus sobre a nossa vida. Foi assim que aconteceu lá no Jardim do Éden. Quando os homens pecaram, eles perderam aquelas vestes espirituais. Eita Jesus, eita Jesus. Tem uma coisa, irmão, que é pesado de dizer, mas eu vou dizer porque quem tem que dizer é o pastor mesmo, né? Quando a gente percebe que as roupas do crente estão mudando, quando a gente percebe que a roupa está encurtando, quando a gente percebe que a roupa está ficando menor, que a manga está sumindo, que a saia está encurtando, e diz: fala Jesus. Precisa dizer o resto? Precisa, irmão? Olha o que o diabo faz. Olha o que o ladrão faz. Primeira coisa, o ladrão tira a proteção. Despojou. Espancou, porque o diabo só sabe espancar. O diabo trabalha com pancada. Quem trabalha com amor é Jesus. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Então olha o que o diabo faz. O diabo despoja, espanca, retira do meio, porque depois que roubou, tirou ele assim para parte, isolou, né? Isolou. Quem trabalha isolando é o diabo, irmão. Me ajude a pregar. Diga para quem está do seu lado, diga assim: não se isole não, irmão. Não se isole não. É macho, né? Se você se isolar, você vai ficar meio morto, viu?
Se você se isolar, você vai ficar bem morto. Não, pastor, porque eu não gosto disso, eu não me envolvo, eu prefiro ficar no meu canto, eu queria cantar no conjunto, mas eu prefiro ficar aqui mesmo, tem a bandinha, mas irmão, não se isola não, irmão, porque se tu se isolar, tu vai ficar meio morto. Tá aqui, irmão, aqui nem fogueira, as brasas tem que estar tudo junto. Eu vou dizer, irmão, o diabo quer que você se isole, mas Jeová quer que você se una, porque, aleluia, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Quem está entendendo, diga amém. Então o que mais que ele faz? Ó, retira, né, isola e depois deixa, abandona, porque o diabo trabalha com abandono, viu? Repita comigo, diga assim: quem trabalha com abandono é o diabo. Você é do diabo ou você é de Deus, irmão? Você é do diabo ou você é de Deus? Então você não pode abandonar o seu semelhante, você não pode abandonar os seus amigos, você não pode abandonar quem precisa, você não pode abandonar os necessitados. Não podemos abandonar a obra, não podemos abandonar os missionários, não podemos abandonar o ministério. Temos que abandonar, temos que só aparece no dia de receber o cargo, aí depois ele some, ele desaparece. Quando for no finalzinho do ano, ele aparece de novo. Eita Jesus, diga de novo para não passar o versículo, diga de novo para quem está do seu lado, diga assim: não desapareça não, irmão. Não desapareça. Vamos para frente. Verso 31. Irmão, quem já foi abençoado por Deus aqui hoje, né? Eita, vamos para o 31. Os irmãos vão ler aí bem forte para a glória de Deus. No 2. 1, 2. Olha, irmãos, o versículo 31 e 32 são muito semelhantes. O 31 diz que o homem da religião passou. O homem da religião passou. Esse homem aqui é a figura da religiosidade. Lembre que as parábolas são os símbolos. Jesus diz assim: o sacerdote, o homem da religião, viu o homem deitado e se afastou. Eu vejo alguém dizendo assim: ah, pastor, ele ia celebrar o culto. E quem celebra o culto não pode chegar perto de quem está sujo de sangue, porque fica cerimonialmente impuro. Não, irmão, esse homem não está indo celebrar o culto, ele está voltando do culto, ele está saindo de Jerusalém. Muitos sacerdotes que trabalhavam em Jerusalém moravam em Jericó. Ele já terminou o culto dele, ele está indo para casa. Mas olha para cá, saindo do culto, indo para casa, ele viu um necessitado, mas o culto para ele não se viu de nada. Ele voltou do culto como se tivesse voltado de uma reunião. Ele voltou do culto como se tivesse ido lá prestar um serviço e agora eu vou para casa. Olha, irmão, culto que não tem reflexão para a nossa alma não é culto e não agrada a Deus. Se o culto não me traz uma reflexão introspecta, se o culto não faz eu pensar nas minhas ações, se o culto não me torna uma pessoa melhor, não é culto. Ele está voltando de um culto em que ele serviu, mas ele não se tornou uma pessoa melhor. Ele estava ali só para bater o cartão. Eita, tem uma palavra para dar uma represada. E eu vou dar, irmão. Eu vou dizer. Deixa eu dizer. Se você vem para cá só para se apresentar, só para dizer que ainda é crente, se você vem para cá só para cumprir a tabela, se você veio só porque você está escalado, se você veio só porque hoje é quarta-feira, se você veio só para esperar das 9 horas para ir embora, se você veio só para escutar, só para assistir, e não veio para que a palavra de Deus se aplique ao seu coração, este culto não tem valor.
Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, olha o culto. Eu vou dizer, irmão, quem tem que dizer é o pastor mesmo. Se eu não disser, já vai cobrar de mim. Aqui, irmão, não é para me estar insistindo para os crentes dar glória a Deus, não, irmão. Tem dia aqui que o pastor fica bombeando, sabe? Irmão, dá glória, irmão, levanta a mão, irmão, isso, irmão, é aquilo. Tem dia aqui que o grupo de louvor paga um preço danado. Tem dia que o baterista taca mais forte para ver se acorda o crente. Tem dia que o Samuel bota a guitarra para gritar, para ver se o crente se acorda. Irmão, aqui não é para não estar desse jeito não. Cada crente é para chegar aqui sabendo que esse lugar é lugar para adorar aquele que vive e aquele que reina para todo sempre. Quem está entendendo o que o pastor está dizendo, diga amém. Pois bem, o sacerdote saiu do culto, mas o culto não estava no coração dele. O culto não transformou ele. Aí, irmão, deixa eu dizer, quem aprende com os sacerdotes são os levitas. Coloca o próximo versículo aí, irmão Alexandre, para nós lermos bem bonito. No 2, vamos lá. 1, 2. Olha, irmão, a gente precisa vigiar, porque tem gente olhando para nós e querendo se imitar a nós, viu? Tem gente que está olhando para nós e nos imitando e nos copiando. Seus filhos estão olhando para você. Suas filhas estão olhando para você para imitar. Então, se o sacerdote faz errado, o levita é alguém que está crescendo para ser um sacerdote. O levita disse: eu vou fazer a mesma coisa. E aqui eu quero dizer uma coisa especial para os irmãos. Olha, não é para seguir os maus exemplos. Não é porque os seus pais erraram que você vai errar também. Não é porque o teu pastor não vem para o culto que você deve deixar de vir. Não é porque os presbíteros não estão vindo para a campanha que você vai deixar de vir. Por quê, pastor? Porque nós estamos aqui lutando para ser melhor do que os nossos pais. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Mas tem uma outra verdade aqui que Jesus quer dizer para esse mestre da lei. Jesus está dizendo assim: o homem da religião passou de longe, e o homem da lei passou, porque os levitas representam a lei. Jesus está dizendo: a religião não ajudou e a lei não ajudou. Aleluia. Diga assim: a religião nunca me ajudou e a lei nunca me ajudou. Irmão, ninguém poderá ser salvo pela religião. Religião não salva ninguém. Pelo contrário, a religião passa longe. É por isso que eu saí da religião velha. É por isso que os irmãos saíram da religião velha que tinha. Outra coisa que não salva é a lei. Você vai evangelizar alguém, e tem gente aqui que já disse isso. Você vai evangelizar alguém e assim: vamos aceitar Jesus. Aí a pessoa diz: não posso, eu nasci na minha lei e vou morrer na minha. Não é assim que eles dizem, né? Quem já disse isso antes de ser crente? Quem já disse isso? Olha aí, muita gente disse: eu nasci nessa lei, vou morrer nessa lei. E vai morrer na lei mesmo, porque a lei mata. A Bíblia diz que a lei mata, mas o Espírito vivifica. O sacerdote passou de longe, o levita passou de longe, mas o samaritano, aleluia, é o único que se aproxima de nós, que conhece as nossas dores e que sara as nossas feridas. Quem está entendendo que o pastor está pregando hoje, diga amém. Vamos para o 33. Vamos para o 33. Para saber o que foi que esse samaritano fez. As mesmas coisas, irmão, que Jesus fez com nós. Quer ver? Vamos lá no 2, bem bonito, bem forte.
1, 2. Mas o samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Diga assim: ia de viagem. Os outros iam passando por acaso. Não é assim, né? Volta aí, ô Alexandre 32, para me ver. Ó, também o 31, deixa eu ver. 31, ó. Ocasionalmente, passou por acaso. Os outros passou por acaso. 33. Eu não tinha visto isso no texto, não estou vendo agora, irmão. Ó, o samaritano ia de viagem. Viagem é diferente de passeio. Viagem é diferente de passeio. Às vezes no finalzinho da tarde eu pego minha moto e vou dar um passeio de moto aqui, ó. Os irmãos perguntam assim: pastor, o senhor vai para onde? Eu estou só passeando. Passeando você não tem destino. Agora de manhã cedo eu saio de viagem. Viagem quer dizer, eu tenho um propósito. Eu sei de onde estou saindo e sei para onde vou. Não estou aí ocasionalmente. Há um propósito, há um destino. É por isso que eu digo que esse samaritano se assemelha à pessoa de Cristo. Porque Cristo não veio à terra ocasionalmente. Cristo veio com uma missão, Cristo veio com um propósito, Cristo veio para estabelecer o resgate de toda uma humanidade. Outra coisa que o texto está dizendo, o texto está dizendo que o samaritano chegou perto. Chegou aonde, irmão? Ele se aproximou. Jesus, o samaritano, viu o homem deitado no chão, cheio de sangue, sem roupa, despido. O samaritano se aproximou dele. Sabe por quê, irmão? Porque isto é evangelho. Naquelas épocas de Cristo, tinha um grupo religioso chamado de os essênios. Os essênios eram um povo que se considerava puro, santo. Há quem diga que João Batista era um essênio. Ele não convivia na cidade. Eles faziam uma vila no meio das montanhas e morava separado, só comia gafanhoto, mel silvestre, se vestia de saco. Era um povo assim: nós não podemos se misturar, para nós não se sujar. Tem religião que quer tirar o seu seguidor da realidade da vida. Mas Jesus não nos mandou sairmos de longe de onde as pessoas estão. Pelo contrário, Jesus disse: vocês são sal da terra. Vocês precisam se ingerir no meio vocês precisam se aproximar das pessoas. Vocês precisam ir onde as pessoas estão. Os crentes não é para viver numa redoma. Os crentes não é para viver dentro de um quadrado, numa bolha. Os crentes é para viver em sociedade. Nós só não podemos comungar com eles ou repetir as coisas dele, mas é para nós estarmos aonde a sociedade está. Nós somos um clamor para a sociedade. Eu recebi um presente de Deus. Para mim foi um presente. A diretora da escola com a coordenadora veio aqui em casa. Pastor, eu disse: pois não. Pensei que era outra coisa. Pastor, nós viemos fazer um convite para o senhor. Eu disse: pois não, eu faço o convite. Os pais dos alunos vão estar reunidos. O senhor poderia ir lá dar uma palestra para eles? Na hora, irmãos, eu lembrei de que a igreja é sal da terra. A igreja precisa estar lá na escola, a igreja precisa estar na política, a igreja precisa estar na praça, a igreja precisa estar aonde tiver sociedade. A igreja precisa estar atuante, não para se corromper, mas fazer a diferença, porque é lá onde os feridos estão, que está precisando de Cristo Jesus. A escola está como está, a educação está como está, porque tiraram Jesus da escola, irmão. Tiraram a Bíblia das bibliotecas, tiraram o ensino religioso em troca de filosofia.
e numa filosofia, o pensamento do homem. O homem é um ser passageiro. O homem é um ser passageiro. Só Deus é. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Então, vamos lá. Jesus se aproximou das pessoas. A igreja precisa estar próxima da sociedade. A igreja precisa estar no meio do povo. Pastor, para que tudo tanto culto campal? Pastor, para que uma semana de missionário, culto todo dia? Para que culto nessas ruas? Vamos se enclausurar aqui dentro. Aqui é tão bom, aqui tem ventilador, aqui não dá trabalho. Irmãos, a igreja não pode se trancar aqui dentro. Ela precisa ir lá onde estão os feridos. Quem está entendendo o que Deus está dizendo, diga amém. Cutuca o irmão que está do lado e pergunta para ele: tu está entendendo mesmo, irmão? Olha o que o texto está dizendo. Moveu-se de íntima compaixão. Repita comigo: moveu-se. Moveu-se. Mais forte: moveu-se. Quando ele viu, escuta só, irmão, ele viu de longe, ele ficou com dó. Ficou com dó. Ficou com o que, irmão? E curioso. Aí ele se aproximou. Quando ele viu a cena, ele se encheu de compaixão. Se encheu de quê, irmão? Estar cheio de compaixão é suficiente? Não. Estar cheio de compaixão é suficiente? Amar as pessoas, só amar as pessoas, é suficiente? Não. Estes sentimentos, eles precisam nos mover. Não basta ter compaixão. Ai, pastor, eu tenho tanta compaixão. Tem compaixão, mas não faz nada para ajudar. Olha o que o texto está dizendo: moveu-se. Repita comigo: moveu-se. Saculeja esse crente que está do teu lado e pergunta assim: irmão, tu está se movendo? Ai, pastor, nós temos que ajudar as pessoas carentes da igreja. No culto da família não tem coragem de trazer 1 quilo de sal, não traz 1 quilo de farinha. Olha, aquele cesto aqui, nunca vi uma bolacha traga pela mão dele. Porque tem coisa que o pastor não pode dizer porque espanta, né? Mas dá vontade de dizer, irmão. Dá vontade de dizer: ai, pastor, como eu amo as pessoas carentes, como eu amo as pessoas. Ai, pastor, como eu amo a obra missionária. Pastor, eu vejo aqueles vídeos da África. Eu vi quando o senhor foi, aquelas criancinhas, me deu uma dó tão grande. Eu disse: irmão, pois ajude para nós comprar o arroz daquelas criancinhas, a comida daquelas criancinhas. Ai, pastor, eu vou ajudar. Nunca chegou uma moedinha sequer, irmão. Nunca chegou a moedinha sequer. Mas eu amo a obra missionária. Irmão, esse amor sem ação é balela, Eita Jesus. Glória. Pastor agora pegou pesado, foi, não, irmão? Mas a palavra é essa. A palavra é essa. Não cambia, não. E eu, irmãos, olha, se eu não pregar o que está aqui, se eu não disser o que está aqui, a Jeová só vai para o meu escuro, né, irmão Mundinho? Não é assim, irmão Mundinho? A Bíblia diz que o que ensina vai ser cobrado 2 vezes. Eu vou ser cobrado pelo que eu estou falando, e ainda vou ser cobrado para saber se eu estou fazendo também. Aleluia, aleluia. A minha oferta tem que chegar também. Minha farinha tem que chegar também. Minha contribuição tem que chegar também. Porque a compaixão só é compaixão quando ela nos move, quando a gente faz alguma coisa. Quem está entendendo, diga amém. Vamos para o 34, irmão. Vamos para o 34. Bem bonito, viu? Bem bonito. Vamos lá no 2. 1, 2. E aproximando-se a dor e as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Eu anotei aqui 3 coisas que eu quero dizer nesse versículo. Primeira coisa é o mistério das feridas. A realidade das feridas. Perceba, ó. Aproximou-se e atou-lhe as feridas, ou seja, cuidou. Onde estava sangrando,
onde estava sangrando, foi lá e atou, né? Botou um band-aid, fez um curativo, cuidou das feridas. Olha para mim, as feridas dos outros é para ser tratada por nós. Olha para mim, aqui não é para ninguém tá cutucando as feridas dos outros, não, irmão. Que é isso, porque todos nós aqui temos ferida. Todos nós chegamos aqui magoados, é ou não é? Todos nós aqui temos passado. Todos nós aqui temos as nossas feridas. Mas tem gente que tem um prazer de cutucar a ferida dos outros. A minha mãe dizia assim: esse aí pisa no pé para ver doer, né? Tem uns que gostam de falar do passado, que gosta de acusar, que gosta de estar apontando a ferida dos outros. Irmão, escute, você não foi chamado para estar cutucando ferida de ninguém. Cuida das tuas próprias feridas, e se for em relação à ferida dos outros, que seja para tratar, para colocar uma venda, para colocar um band-aid, para fazer um curativo, para esconder estas feridas. Para de estar atormentando a vida alheia. Glória, glória a Deus. Porque está fazendo os outros chorar. Essa palavra é séria, irmão. Essa palavra é séria. Quem está entendendo o que Deus está dizendo, diga amém. Hã? Fale assim com muita humildade. Peça ao irmão que está do seu lado, diga assim: irmão, não cutuca na minha ferida, não. Oh, glória. Eita, fala de novo com humildade, diga assim: irmão, me ajude a sarar. Diga de novo, diga assim: já está doendo tanto, irmão. Deus vai levantar no meio desta igreja atadores de feridas, irmãos. O dedo que hoje cutuca, amanhã será a mão que cura. Quem crê essa palavra, diga amém. Segunda coisa, ele vai tratar as feridas e ele vai usar duas coisas. Quais são as duas coisas que ele usa, irmão? Quais são as duas coisas? Azeite e vinho. Azeite e vinho. Diz que eu estudei isso em costumes bíblicos. Diz que as feridas, as doenças eram tratadas com os medicamentos daquela época, né? Eram as ervas, o sal, o azeite e o vinho. Eram os remédios que tinha naquela época, era isso: as ervas, o sal, o azeite e o vinho. E interessante que desses quatro, o samaritano tem dois, que é o azeite e o vinho. Repita comigo, diga assim, bem forte, diga assim: azeite e vinho é símbolo do Espírito Santo. Sabe por que o samaritano vai cuidar do outro? Porque ele tem azeite e vinho. Escuta, irmão, vou dar uma cajadada agora para esse pegar na tua cabeça. Olha, quem não tem azeite e nem vinho não consegue cuidar dos outros. Sabe por que aquele crente não cuida de ninguém? Porque falta nele azeite e vinho. Só dá para cuidar dos outros quem tem azeite e quem tem vinho. Quem não tem o Espírito Santo na vida, não dá para fazer a obra de Deus. Quem não tem o Espírito Santo só sabe cutucar, machucar, não sabe curar. Você pega um líder e diz assim: líder, você vai cuidar disso aqui, entrega na mão dele. Olha, irmão, se ele não tiver azeite e vinho, ele espalha o povo. Se ele não tiver azeite e vinho, ele machuca as pessoas. Mas se ele tiver azeite e vinho,
Você dá só um canhadozinho de pessoas, assim, você dá umas 4 pessoas para ele cuidar. Olha, você vai ser professor dessa sala de escola dominical. Só tem 2 alunos. Pois tá bom, deixa comigo. Mas ele tem azeite e vinho. Quando o trimestre termina, a sala está cheia para a glória de Deus. Porque o que faz as feridas serem saradas é o azeite e o vinho. Quando eu estou em casa orando, eu digo para Jesus: Jesus, não me deixe faltar o óleo precioso sobre a minha cabeça. Irmão, porque se o pastor vier dar uma doutrina dessa, sem azeite, sem vinho, eita Jesus, os crentes não vêm na próxima semana. Sabe por que os irmãos estão vindo toda semana? Sabe por quê? Não é por causa do pastor, é porque no altar tem azeite, tem vinho e tem farinha. Aleluia. Quem está entendendo o que Deus está dizendo, diga amém. Me ajude a pregar, irmão. Vou pregar sozinho não. Pergunta ao crente que está do teu lado, pergunta assim: irmão, como é que está o teu azeite? Azeite fala de unção. Azeite fala de unção. E vinho fala de alegria. Repita comigo, diga assim: a obra de Deus é para ser feita com unção e com alegria. Com alegria. Cutuca de novo o crente que está do lado, diga assim: te alegra, irmão. Oh, glória a Deus. Terceira coisa que o texto fez, irmão, presta atenção. Isso aí é no meio da rua, no meio da estrada. Repita comigo: é na beira da estrada. Lá na beira da estrada ele cuidou das feridas. Aí deixou o rapaz lá, foi, irmão? Colocou em cima da carroça do cavalo, da carruagem, como é que diz ali? Da cavalgadura, né? Colocou ele em cima da carroça e disse: embora, para onde? Vou te levar para um lugar. Que lugar? Onde eu vou terminar de te tratar. Para onde? Para a estalagem, para a hospedaria. A hospedaria, a estalagem é o lugar reservado para o tratamento final. Essa estalagem aqui, irmão, é a igreja, viu? Você recebeu uma palavra lá na sua casa. Ai, pastor, estou lá em casa, eu liguei o rádio, o pastor Gessé trouxe uma palavra tão boa, sarou minha ferida. Mas não fique lá não, venha para a estalagem. Venha para cá. Por quê? Porque aqui onde Deus termina de tratar as nossas feridas. Olha, irmão, os crentes na televisão, os crentes do rádio, os desigrejados, eles todo dia as feridas são saradas. Todo dia ele está lá para ligar para o pastor Gessé dar uma palavra para ele se animar um pouco, né? Liga lá no Edir Macedo, liga lá no Valdomiro, que é para ele receber uma palavra, mas ele só vive doente. E sabe por que ele só vive doente? Porque ele não quer vir para a estalagem, ele não quer vir para a igreja, ele não quer se congregar, ele quer ficar na beira do caminho, ele quer ficar pelas estradas. Aqui é por lá eu ando dando minhas voltas assim, eu vejo uns crentes que nunca mais apareceu por aqui. É os crentes da beira de estrada, irmão. É o crente da beira. Eu só vejo ele pela beira da estrada. Mas eu quero ver os irmãos na casa de Deus. Me ajude a pregar. Incomoda esse crente que está do teu lado e diga assim: eu quero lhe ver na estalagem, irmão. Quero lhe ver na estalagem, eu quero ver na casa de Deus. Porque aqui é onde Jeová vai terminar de te tratar. Quem diz amém? Os irmãos aguentam o finalzinho da mensagem? Quem aguenta, diga amém. Próximo versículo, 35. É a primeira doutrina do ano, irmãos. Os irmãos vão aguentando aí que vai dar certo, né? Vamos ler bem forte no 2. 1, 2. Não, peraí. Os jovens também, viu? Todos juntos, no 2. 1, 2. Ó, irmãos, esse recado aqui não é para o doente.
esse recado aqui é para estalagem, esse recado aqui é para a igreja, esse recado aqui é para a igreja. Então, quando o samaritano deixou o doente lá, disse assim para a estalagem: está aqui 2 dinheiros, 2 denários. Denários são valores. Cristo mandou nós cuidar das pessoas e nos deu 2 moedas, 2 valores. Quais são os 2 valores que ele entregou à igreja? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nós não podemos perder a moeda do amor. Essa igreja não pode deixar de amar a Deus, e essa igreja não pode deixar de amar ao próximo. Pastor, eu não consigo. Pois então peça a Jesus que coloque essas 2 moedas na sua mão. Não perca as moedas que Deus te deu. Não perca a capacidade de amar. Quem está entendendo, diga amém. Outro recado, segundo recado que é dado à igreja. Ele diz assim: estou te pagando agora. Como é que está escrito? Tirou 2 dinheiros e disse: cuide dele, e tudo mais que ele gastar, quando eu voltar eu te... Ele está dizendo: eu estou pagando agora, você vai receber agora, só que quando eu voltar, tu ainda vai receber mais. Eu estou te pagando agora. Tem crente que já entendeu o mistério. E tu vai receber agora, mas quando eu voltar, tudo quanto, não vai ficar nada fora da prestação de conta. Haverá recompensa na volta daquele que é todo poderoso. Me ajude a pregar. Diga para quem está do seu lado, diga assim: a recompensa para ti, varão. Eu sei que a gente só espera pela recompensa daqui. Só que a recompensa daqui é contada. A recompensa daqui é contada. Quem está recebendo recompensa aqui, irmão? Eu estou recebendo recompensa aqui. Toda vida que eu sento na mesa para comer, eu digo: ó, a recompensa de Deus. Todas as vezes que eu visto uma roupa, olha a recompensa de Deus. Eu entro no carro, olha a recompensa. Eu olho para os meus filhos, olha a recompensa. Só que as recompensas aqui é contada, dá para a gente contar. Ele disse: aqui na terra, 100 vezes mais. Agora, quando eu voltar, eita Jesus, ó Jesus, ó Jesus. Você crê que haverá recompensa de Deus para a tua vida? Você crê que Deus vai te recompensar? Diga para o crente que está do teu lado, diga assim: aguenta as pontas, irmão. A recompensa está chegando. Agora a recompensa só chega quando ele voltar. É porque tem uns que já quer a recompensa todinha aqui, irmão. Tem uns que quer a recompensa toda, está até chateado, está magoado, porque foi esquecido. Teve consagração, o pastor nem lembrou de mim. Ele podendo recompensar pelos trabalhos que eu fiz, pelo isso, por aquilo. Eu queria já receber, o pastor não falou meu nome, não agradeceu, não bateu palma para mim. O pastor disse: irmão, a nossa recompensa não é aqui embaixo não, irmão. A nossa recompensa é lá em cima. O nosso salário é nos céus. Terceiro recado que ele deixou: a promessa de que ele vai voltar. Você crê que Jesus vai voltar, irmão? Você crê que Jesus está voltando? Você crê que ele está à porta? Fica cuidando aí do que Deus mandou tu cuidar. Porque o samaritano disse assim: cuida, porque quando eu voltar é para estar bem cuidadozinho. Aleluia, Deus. Olha para mim. Olha para mim. Ei, olha para mim. Como é que você está cuidando do que Deus te deu? Como é que você está cuidando do que Deus te confiou? Como é que você está cuidando? Está cuidando com desdém? Imagina, irmão, olha para mim. Imagina o dono da hospedaria dizendo assim, ó: peste de tanta ferida, não sei para que aquele homem deixa se maldizendo, porque tem uns que faz obra de Deus maldizendo.
Tem uns que fazem homem de Deus murmurando, ele não vai voltar logo não, eu estou para não aguentar, bote outro no meu lugar, pastor, eu vou entregar esse negócio, eu não sei porque que o pastor não substituiu. Irmão, quem mandou tu cuidar desse negócio aí, foi aquele que vai te recompensar. Tu vigia na terra, porque tem bênção de Deus para ti. Porque corre o risco, eu vou dizer, irmão, eu estou sentindo de Deus me dizer. Eu sei quando Deus me usa, corre o risco dele voltar e ver o homem todo maltratado. Sabe o que ele vai dizer? Ele diz assim: tu não fez nada, devolva a minha moeda. Se tu entendesse o mistério. Diga para quem está do seu lado, mas me ajuda a pregar bem direitinho. Diga assim: cuidado para o dono da moeda não tomar ela de volta. Aleluia. Me repito todinho agora. Tem gente perdendo as moedas, sabe por quê? Porque não está cuidando do que Deus mandou cuidar. Haverá uma prestação de conta de todas as moedas. Levante a mão para o céu e diga assim: me ajuda, Jesus. Eita, Jesus, bateu até um temor em mim, viu, irmão? Vamos para o 36. Estou terminando. 36, no 2, bem forte. 1, 2. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos do Salvador? Vamos lá, qual dos três, né? Quem são os três, irmão? Olha, os irmãos aqui disseram. Os que ajudaram e não ajudaram, né? Quem são? Sacerdote, levita. E a pessoa ajudada, quem é? Qual o nome dele? O nome da pessoa que foi ajudada, como é o nome dele? Como é, irmão, o nome de quem foi ajudado? Ele é de que país? Qual é a profissão dele? Por que a Bíblia não revela o nome de quem recebeu ajuda? Quer saber, irmão? Porque a quem se ajuda não se expõe. Vou repetir: a quem se ajuda não se expõe. Tem gente que para ajudar alguém, toma, irmão, de novo uma oferta para tu. Segura, irmão, de novo uma oferta. Espera aí, viu? Fica em pé, irmão, de novo. Alexandra, tire aqui uma foto para me botar no WhatsApp. Isso. Isso não é só de brincadeira mesmo. Pronto, tirou? Isso. Pronto, bote aí nas redes sociais aí. Porque eu ajudei o irmão Edinaldo, dei uma oferta para ele. Tem 2.000 aí, irmão Edinaldo. Bicho, é dinheiro demais, irmão. Tem gente que só ajuda se puder expor, colocar no status. Olha, irmão, a quem se ajuda, senta aí de novo, irmão. Sabe a quem te ajuda? A gente ajuda assim, ó. A gente ajuda assim, ó. A gente ajuda assim, ó. Mas não, pode ser, ô irmão, não, Deus te abençoe, rapaz. Oh, glória a Deus. Um irmão disse assim, ainda bem que eu não sei quem foi. Eu não vou trazer o quilo do amor, não. Para quê? Ninguém sabe nem para quem está indo nessas cestas básicas. Irmão, no dia que nós for divulgar aqui, tirar foto para saber quem está recebendo cesta básica, nós estamos saindo das escrituras, irmão. A Bíblia diz que é para dar com a direita, para a esquerda não. Tem irmãos aqui, ó, que o pastor ajuda, paga exame. Tem crente aqui que o pastor ajuda, paga o remédio. Tem crente aqui que quando o pastor sabe que está desempregado, o pastor vai lá, manda um pix em nome da igreja, né? O pastor não é a igreja manda uma cesta básica, a igreja, não é assim, mano, não, né? Manda uma cesta básica, manda lá uma oferta, manda lá o dia do remédio, manda lá um exame. Aí a Alexandra tira a foto, bota no data show, é, Alexandra? A quem se ajuda não se expõe. Não exponha a pessoa que você está ajudando.
Porque quem está sendo ajudado, muitas vezes, está tímido quanto a isso e não quer ser exposto, viu? E outra coisa, toda oferta de gratidão que a gente dá ao outro, na intenção de se autopromover, ela é rejeitada por Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém, irmão? Então, se você está ajudando alguém, bico calado, não precisa colocar nas redes sociais. Para terminar, irmão, para terminar, versículo 37, vamos ler em pé, já passei 12 minutos, não foi? Para terminar, no 2, hein? Bem bonito. Eita, os irmãos parecem que estão meio assim. Que foi, irmão? Doeu no lombo? Quem aprendeu alguma coisa boa aqui hoje, irmão? Eu queria terminar cantando aquele assim, ó. Quem canta aí? A tua palavra escondi. Canta? Vai, Jane, pega ali o microfone. Mas deixa eu dizer a última coisa. Vamos ler aqui o último versículo aqui. Tem microfone aí? Toma aqui. Vamos lá. Vamos ler todo mundo junto no 2, irmão? 1, 2. E ele disse: eu sou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai, a mesma maneira. Olha, só vale se for assim. Pegue na mão da pessoa que está do lado, olha no olho dele e diga assim: agora vá e faça o mesmo. Faça o mesmo. Faça o mesmo. Faça o que, pastor? Ajude o próximo. Você crê que Deus vai colocar alguém diante de ti só para tu ajudar? Porque Ele quer te abençoar. Você crê que Deus vai abrir os teus olhos? Porque tem gente precisando da tua ajuda. Tem gente ferido, magoado, entristecido, que está precisando de um azeitezinho e de um vinho que Deus vai te dar. Só o refrão, vai, Jair. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Tá bonito, ó. Pra eu não pecar contra ti, Senhor, a tua palavra escondi. Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto. Levante a mão aos céus. Querido Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra essa noite. E queremos pedir que a tua palavra ela encontre guarida nos nossos corações. E que sobretudo o Senhor nos ajude, o Senhor nos abençoe, para que os nossos dons e talentos seja para abençoar o próximo. Que a tua graça esteja sobre as nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a cuidar daqueles que precisam de cuidados. Que sejamos até o exemplo, porque há tantas pessoas feridas por aí, há tanta gente na beira do caminho, precisando de vinho e de azeite. Precisando de vinho e de azeite.
Que o Senhor nos dê a oportunidade e a graça de irmos e fazer o mesmo. Irmos e fazer o mesmo. Espírito Santo, me ajude, porque eu quero fazer o mesmo. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações, o poder e a virtude do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. E todos dizem: Deus nos abençoe. Vamos aplaudir o Senhor, irmão.